Olá, pessoal. Começando aí a nossa sexta videoaula da série de aulas sobre vetores, na nossa quinta semana, né? Hoje eu vou falar sobre a subtração de vetores. Quando você efetua a subtração de um vetor por outro vetor, você obtém a diferença que é também um vetor, tá bom? Bom, é muito semelhante à subtração ao que a gente viu lá na adição, tá? O que vale em R2 vai valer em R3 também. Então, é muito semelhante. Vamos lá, vamos tentar visualizar isso aqui. Se eu pegar em R2, a gente oferecer dois vetores, fornecer dois vetores arbitrários. O vetor U, que vai ser x1, y1, e o vetor V, que vai ser x2, y2. Percebam que, como são vetores em R2, eles são representados por pares ordenados. E cada par ordenado tem a sua respectiva abscissa e ordenada. Abscissa e ordenada. Ok? Então, para calcular a diferença, eu vou chamar de D, vetor D. Já disse para vocês que o resultado da subtração vai dar um vetor. Então, eu chamei esse vetor de D. E esse vetor D será obtido fazendo U menos V. Como assim U menos V? Quem que é o vetor U? O vetor U é x1, y1. Eu vou subtrair do vetor V, que é x2, y2. E ao efetuar essa subtração, eu vou fazer abscissa menos abscissa, ordenada menos ordenada. Então, x1 menos x2. E depois y1 menos y2. Essa é a maneira convencional de se realizar a subtração. Mas preste atenção numa coisa. Vou fazer uma analogia com os números reais para a gente poder visualizar melhor outras coisas mais à frente. Perceba que, se eu peço para você calcular 3 menos 2, números reais, tá? 3 menos 2 dá 1. Simples, efetuei uma subtração, o resultado que eu obtive chama-se diferença, ok? Bom, eu poderia denotar essa subtração de uma outra maneira. Eu poderia escrever 3 mais menos 2. E 3 mais menos 2 também dá 1. Na verdade, são duas maneiras de se escrever a mesma coisa. E toda subtração pode ser escrita como uma adição. Uma adição do primeiro número com o oposto do segundo. O oposto de 2 é menos 2. Tá? Então, toda subtração pode ser representada por uma adição. E com os vetores não seria diferente. Se eu quero calcular a diferença, o vetor diferença, U menos V, eu posso calcular, ao invés de fazer U menos V, fazer U mais menos V. Ok? Isso vai dar o mesmo resultado. Vejamos, quem que é o vetor U? X1, Y1. E eu vou adicionar com o oposto do vetor V. O oposto do vetor V, a gente viu lá na aula de propriedades da adição, que o oposto de V vai ser quem? Eu vou trocar o sinal de todas as entradas que estão aqui no vetor V. Então, x2, como eu quero o oposto, vai ser menos x2. E y2 vai ser menos y2. E aí, efetuando a adição, x1 mais menos x2 dá x1 menos x2. Okay? y1 mais menos y2 é a mesma coisa que y1 menos y2. E aí eu chego ao mesmo resultado. Então, tem duas maneiras de entender a diferença de vetores. O menos V é a mesma coisa que o mais, o oposto de V, mais menos V. Bom? Então, eu expliquei aqui em R2. Vamos fazer um exemplo numérico para verificar aqui. E depois vamos fazer a mesma coisa para R3. Então, em R2, imagina que eu te dou um vetor U que seja 2 menos 1. E o vetor V, 3, 4. Então, a diferença entre esses vetores, U menos V, eu vou pegar o vetor U, que é 2 menos 1, e vou subtrair o vetor V, que é 3, 4. Tem coordenadas 3, 4. E o que acontece é o seguinte, 2 menos 3 dá menos 1, menos 1 menos 4 dá menos 5. Poderia efetuar a adição, efetuei a adição utilizando a primeira maneira,
poderia efetuar a adição utilizando a segunda maneira, ou seja, calcular a diferença pegando o vetor U e adicionando ao menos V, dá o mesmo resultado. O menos V é a mesma coisa que o U mais menos V. Então, quem que é o vetor U do meu exemplo? 2 menos 1. E eu vou efetuar a adição com o vetor menos V. Se o V é 3, 4, o menos V vai ser menos 3, menos 4. E ao efetuar essa adição, vai ficar 2 mais menos 3, 2 mais menos 3 dá menos 1, e menos 1 mais menos 4 dá menos 5. Pronto, chega ao mesmo resultado das duas maneiras. Então, isso é a subtração de vetores, lembrando que o resultado também é um vetor. Tá? Em R3 não vai mudar muita coisa. Em R3 a diferença é que eu vou ter o x1, o y1 e vou ter também o z1, porque em R3 os vetores são representados por termos ordenados que têm abscissa ordenada e cota. São 3 valores. Então, a gente teria x2, y2 e z2. Não mudaria nada aqui, exceto pelo fato do resultado, nos dois casos, ser x1 menos x2, y1 menos y2 e z1 menos z2. Tá? Então, nos dois casos, eu iria obter o mesmo resultado. Tá? Então, um exemplo numérico agora em R3. Vou acrescentar um número aqui no meu vetor. Então, vamos lá. Calculando a diferença aqui entre os vetores, diferença entre dois vetores em R3, um é o 2 menos 1 e 5, e o outro vetor, que é o vetor V, 3, 4 menos 1. Tá? Então, eu vou fazer o menos V, basta eu pegar as coordenadas do vetor U e subtrair das coordenadas do vetor V. E aí eu teria 2 menos 3 dá menos 1, menos 1 menos 4 dá menos 5, e 5 menos menos 1, 5 mais 1 dá 6. A outra maneira de efetuar a mesma operação seria fazer a diferença, é a mesma coisa que U mais menos V, ou seja, adicionar com o oposto de V. Então, pego o vetor U, que é 2 menos 1, 5, e efetuo a adição com o oposto do vetor V. O oposto de V vai ser 3, vai ser menos 3, 4 vai ficar menos 4, e menos 1 vai ficar 1 positivo. Então, esse é o vetor menos V. Agora, basta efetuar a adição de U com o menos V. Eu vou chegar ao mesmo resultado. 2 mais menos 3 dá menos 1, menos 1 mais menos 4 dá menos 5, e 5 mais 1 dá 6. Então, eu chego ao mesmo resultado. Ok? Então, isso é a subtração de vetores. Bom, vou fazer uma abordagem geométrica agora, para a gente poder entender como funciona essa subtração de vetores, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Bom, geometricamente, o que a gente precisa entender? Te dei um vetor V e um vetor U. Quando você calcular a diferença U menos V, ou U mais menos V, mesma coisa, você vai obter um vetor que vai corresponder a essa diagonal aqui. Ó. Tá? Esse vetor é o vetor diferença U menos V. Dá para visualizar aqui, nesse triângulo, dá para visualizar de outras maneiras também. Tá? Então, uma das maneiras que eu coloquei na apostila é fazendo um paralelogramo. Vou tentar explicar aqui. Se eu tiver o vetor V e aqui o vetor U, e eu calcular a diferença U menos V, é a mesma coisa que calcular V é igual a U mais menos V. Então, essas expressões vimos que são equivalentes, certo? Então, quem que é o vetor menos V?
menos V é o oposto do vetor V, ou seja, é um vetor que tem a mesma direção que V, mas ele tem um sentido contrário, então esse é o vetor menos V. Na apostila eu peguei esse vetor menos V e transladei ele para ele ficar paralelo ao vetor V aqui em cima. Eu tirei ele daqui, transladei e coloquei ele aqui. Então o menos V aparece assim. E a mesma coisa eu fiz com o vetor U. Transladei o vetor U e coloquei ele aqui. Transladei o vetor U e coloquei ele aqui. E aí você percebe que efetuar a adição de U com menos V vai dar esse vetor que corresponde a essa diagonal aqui, que é a diferença, o vetor D. Ok? Então, a diferença, ela parte da extremidade de V, ou seja, o vetor D, ele tem origem na extremidade do vetor V, e o vetor D tem extremidade na extremidade do vetor U. De novo, a origem do vetor D coincide com a extremidade do vetor V e a extremidade do vetor D coincide com a origem do vetor U. Aqui a gente vê isso. A origem do vetor D coincide com a extremidade do vetor V e a extremidade do vetor D coincide com a extremidade do vetor U. Tá? Bom, tendo entendido isso, partimos agora para um exemplo, para a gente verificar via exemplo. Vou começar fazendo em duas dimensões. Então, eu anotei um exemplo aqui, em R2, seja o vetor U igual a 2, 3, e o vetor V igual a 4 menos 2. Tá? Então, as coordenadas do vetor U são 2 e 3, as coordenadas do vetor V são 4 menos 2. Vamos ver essa abordagem geométrica utilizando o plano cartesiano, tá bom? Então, primeiro vamos calcular a diferença. Quem que é a diferença? U menos V. U menos V, eu vou pegar o vetor 2, 3 e vou subtrair o vetor V, que é 4 menos 2. Ao efetuar essa conta, 2 menos 4 dá menos 2. 3 menos 2, 3 mais 2 dá 5. Ok? Então, agora eu vou desenhar os vetores U, V e D. E o vetor D é dado pelo par ordenado menos 2, 5. Vamos desenhar no plano cartesiano. Então, veja bem. Eixo X, eixo Y. Faz lá as suas marcações. E aí, vamos fazer 1, 2, 3, 4, faltou espaço. Então, o vetor U, para ordenado 2, 3. X vale 2, Y vale 3. Vou no eixo X, pego 2. No eixo Y, 3. Encontrei um ponto. Então, esse vetor aqui vai ser o vetor U. Vamos fazer o desenho do vetor V agora, para ordenado 4 menos 2. X vale 4, 1, 2, 3, 4. E o Y vale menos 2. Então, vou no eixo Y e pego menos 2. Então, vai ser o vetor V, essezinho aqui. Encontrei o vetor U, encontrei o vetor V. Agora, vamos fazer o desenho do vetor D, menos 2, 5. Então, o X vale menos 2, 1, 2, menos 2, e o Y vale 5. 1, 2, 3, 4, 5. E esse vetor, vou fazê-lo em vermelho, é o vetor D. Será que a gente consegue visualizá-lo geometricamente? Se eu pegar esse vetor D e transladar ele de forma que a origem dele coincida com a extremidade do vetor V, então eu vou pegar esse vetor e vou colocar ele aqui, ó. Tá aqui, um representante do vetor D, que obedece justamente àquela visualização geométrica que eu apresentei anteriormente. Então, o vetor D parte da extremidade do V e vai até o vetor U. Ou poderia também entender isso fazendo aquele paralelogramo. Translado o vetor U
e o vetor V para cima. E aí você está visualizando o seu paralelogramo em que o vetor D corresponde a essa diagonal. Se fosse a adição de U mais V, o vetor soma seria nessa diagonal aqui, ó, partindo daqui até aqui. Como é a diferença, então parte daqui para cá é a outra diagonal. Tudo bem? Então ficou fácil de entender. Deixa eu ir para o outro exemplo. Deixa eu pegar o outro exemplo aqui. Bom, vamos lá. Dar um exemplo agora em R3. Como sempre, o exemplo em R3 dá um pouquinho mais de trabalho para desenhar, mas vamos lá. Em R3, eu escolhi os vetores 1, 3, 2 e o vetor V sendo menos 3, menos 2 e 3. Bom, a partir disso, a diferença U menos V vai ser qual vetor aqui? Pode parar o vídeo, fazer as contas, é bom que você treina. Vou fazer rapidamente, tá? Então, 1 menos 3 dá 1 mais 3, que é 4. 3 menos 2, 3 mais 2 dá 5. E 2 menos 3 dá menos 1. Então, fica 4, 5 menos 1. Tá? Então, vou desenhar esse vetor aqui agora em R3. Tá? Então, vamos lá. Y. Eixo X, eixo Y, eixo Z, eixo das abscissas, eixo das ordenadas e eixo das cotas. Então, vamos lá fazer as marcações aqui rapidinho. Esses mesmos vetores foram desenhados no exemplo lá da adição em R3, tá? Então, você pode verificar e refazer esse desenho para ficar bem firme na sua cabeça esse conteúdo. Então, vamos lá rapidinho tentar fazer o desenho desses vetores. Primeiro vetor, 1, 3, 2. X vale 1, para aqui. Y vale 3. Então, vou do 1 até o 3. 1, 2, 3. E vou subir até a altura do 2. Então, vou subir todo mundo, todos os pontos, até a altura do 2. Bom, cheguei aqui. Deixa eu traçar esse vetor. Rapidamente pegar a régua aqui para a gente poder fazer bem alinhadinho, né? Então, esse vetor, vou tentar fazer aqui em vermelho, ele vai vir até aqui. Esse pontinho aqui é o pontinho 1, 3, 2. Então, esse é o vetor U. Agora, vamos fazer o mesmo para o vetor V. Então, vetor V, menos 3, menos 2, 3. X vale menos 3, então 1, 2, 3. Y vale menos 2, então vou fazer essa paralela aqui, ó, passando por trás. E agora esse retângulo tem que subir a altura 3. Então vamos subir a altura até o 3. Todos eles vão subir até a altura 3. Todos os pontos do retângulo inicial. E aí eu vou traçar o meu vetor V. O vetor V vai até esse pontinho aqui. Então, esse vetorzinho aqui é o meu vetor V. Vamos lá. Vou apagar aqui para não ficar confuso. Agora falta desenhar o vetor D
que é 4, 5, menos 1, e representa a diferença entre os vetores U e V. Para desenhar o vetor D, vamos lá. X vale 4, então 1, 2, 3, 4. A caneta não está funcionando. O Y vale 5, então 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou fazer assim. Paralelamente ao eixo X. Agora eu vou pegar esse retângulo e vou descer uma unidade no eixo Z. Então, eu vou descer esse ponto uma unidade, esse aqui uma unidade. Todos os pontos vão descer uma unidade. Bom, agora vamos desenhar então o vetor D 4, 5, menos 1. Esse é o ponto 4, 5, menos 1. E aí eu vou desenhar o vetor saindo da origem, vindo até ele. Tá? Vamos ver aqui. Esse é o vetor D. Bom, olhando para aí, você tem a visualização geométrica, vetor U, V e o vetor D. Tá certo? Olha só que interessante. Se eu pegar esse vetor D e transladar, onde que ele vai parar? Ele vai ligar o V até o U. Certo? Então, como a gente tinha visto anteriormente, né, no exemplo anterior, eu coloquei o vetor D que parte do vetor V e vai até o vetor U. Então, esse vetor transladado viria para cá. Ou a gente poderia formar o nosso paralelogramo como a gente fez anteriormente. Deixa eu tentar achar uma caneta melhor aqui. Ver se essa está funcionando. Então, se eu pegar esse vetor D e transladar, ele vem para cá. E esse é o vetor D, que parte de V e vai até U. A origem do vetor D coincide com a extremidade do vetor V, e a extremidade do vetor D coincide com a extremidade do vetor U. Isso também é a diagonal daquele paralelogramo que a gente fez. Para traçar o paralelogramo, aqui você consegue visualizar melhor o que eu estou falando. Peguei o vetor U, transladei para cima. Peguei o vetor V, transladei para o lado, e o vetor D é justamente essa diagonal aqui. Beleza? Então, encerramos por aqui a nossa aula sobre diferença de vetores. As propriedades da diferença de vetores são equivalentes à propriedade de adição, justamente porque toda subtração de vetores pode ser escrita como uma adição. As propriedades são equivalentes. Na próxima aula, a gente dá continuidade ao assunto vetores. Bons estudos, um abraço a todos aí.